8h22, horário de Brasília. Bom dia para você que está chegando agora aqui na nossa programação ao vivo pelo canal do Boi. Estamos com um Bom Dia Produtor, trazendo agora uma entrevista muito interessante para você que tem dúvidas com relação à gestão da sua propriedade rural. Está chegando agora o quadro Gestor e Você. Bom, e no quadro Gestor e Você de hoje, vou conversar aqui com o gerente de gestão jurídica, né? Melhor dizendo, Pedro Puccini já está por aqui para trazer algumas informações, para dizer o que mudou depois desse Código Ambiental, desse julgamento que nós tivemos aí há alguns dias. E eu já começo te perguntando com relação a isso. O que mudou dentro de uma propriedade, por exemplo? Bom dia, Juliana. Bom dia a todos que estão assistindo aqui ao nosso quadro, Gestor e Você. Só é importante colocar que a gestão, a gente sempre traz essas questões jurídicas também, porque a gestão da propriedade é diretamente afetada por tudo que acontece, né, no meio jurídico, no meio político, reflete na gestão. E, na verdade, o que aconteceu com esse julgamento do novo Código Florestal foi positivo, mas foi positivo para o Brasil, né? Porque há muitas notícias tendenciosas falando sobre a favor de ruralistas, a favor de desmatadores, a favor de quem tinha multas, mas na verdade isso trouxe uma pacificação desse tema, né? Dessa anistia que se fala de multas, isso já existia desde legislações anteriores, então esse julgamento trouxe uma paz agora para quem vai fazer a gestão da parte ambiental das propriedades. Então, dos Isso, está mais a favor, exatamente. E sobre como ficou, né? Já que você perguntou, a gente tem eu trouxe até uma tela para a gente poder mostrar, com 8 pontos, basicamente, que daria para a gente citar rapidinho sobre o que aconteceu após o julgamento. Bom, primeiro que esse marco temporal, 22 de julho de 2008, que é aquela data de quem tinha multa suspende, isso está mantido. Também o PRA, o Programa de Regularização Ambiental, que é para quem, depois de fazer o CAR, está devendo alguma coisa em reserva, em APP vai fazer, PRA está mantido, suspensão de multas está mantida também, né? Ou seja, para quem tinha multas e fez a adesão, agora faz o cadastro no CAR, adere ao PRA, também está suspensas as multas. Atividades em áreas de APP, ou seja, a gente tem pesqueiros em beiras de rio e etc. Essa mudança seria muito importante. Aliás, seria muito prejudicial se tivesse sido alterado e foi mantido, né, desde que mantidas aquelas metragens mínimas da beira do rio, né. Também, reserva legal de pequenos produtores, aqueles que não tinham o percentual correto, né, dos 20%, e vão ficar com o percentual que tem. Para os grandes, a reserva legal, se for menor de 20%, também em legislação de outra época, assim permanece também, né? Intervenções em APP, o que eu escrevi ali é um alerta para o produtor. Produtor, não façam intervenções em área de preservação permanente sem pedir autorização para o órgão ambiental. Agora que essa questão ficou decidida, é muito importante que o produtor, toda a intervenção que for fazer em área de APP, peça autorização para o órgão ambiental. E, por fim, né, nascentes e olhos d'água, utilize-se de cartas geográficas do IBGE e do Exército, para poder não ser penalizado em não estar protegendo nascentes, olhos d'água. Então, essa é a pauta que ficou mantida aí com o julgamento desse novo código. E como que fica essa questão da conversão das multas a partir de agora? Conversão das multas, muito importante também, né, para quem tinha multas e quer convertê-las em serviços de preservação ambiental. Isso foi mantido, isso já vem de uma legislação. É importante colocar que não é uma invenção de agora, nem do Supremo Tribunal Federal, nem do novo Código. Isso já existia 20 anos atrás em uma outra lei, né? Então isso foi mantido de acordo com a legislação anterior. Então, para aqueles que têm multas, né, analisar qual que é a época e fazer a conversão em serviços ambientais. Então, isso também está mantido, é muito importante. E como que ficou também a compensação de reserva legal pelo sistema de cotas? Tá, legal. O sistema de cotas, lembrando ao produtor, é aquela possibilidade, faltou a reserva legal num determinado percentual.
e o outro produtor tem reserva legal sobrando. Né? Em vez de 35% tem 40%, em vez de 20% tem 25%. Né? Isso são as cotas, transforma esse excedente em cotas e vai negociar. A questão das cotas teve uma pequena alteração. Né? A possibilidade, né, ficou mantida essa possibilidade de fazer a compensação de quem está sobrando, quem está faltando, mas agora é por identidade ecológica, não mais por bioma, que antes era por bioma, Pantanal, Pantanal, Cerrado, Cerrado. O que acontece com a identidade ecológica? A identidade ecológica agora ficou um pouquinho mais subjetiva, né? Vai depender do órgão ambiental dar os critérios. Por quê? A identidade ecológica é fauna, flora e clima. Sim, sim. A gente pode ter o cerrado com uma fauna, flora e um clima em um local e um cerrado com essas mesmas com características diferentes em outro local. Então, ficou um pouco subjetivo esse conceito. A gente vai assistir aos próximos episódios aí nesses próximos tempos agora. Né? Exatamente. Então, seria isso. Bom, então, em termos gerais, como é que ficou o panorama com relação à gestão da propriedade depois disso tudo? Bom, o panorama é de um pouco mais de tranquilidade e de paz com relação ao cadastro, né? Então, tudo que vai ser feito no cadastro ambiental rural agora é mantido, porque a preocupação do produtor era, fiz o CAR, né, e vai ser alterado tudo no Código Florestal, né? Então, trouxe um pouco mais de estabilidade. Agora a dica é, produtor, faça o cadastro ambiental rural e se houver algum passivo, faltou reserva, faltou APP, fazer adesão ao PRA. Né? Então essa é a ideia agora, é fazer o cadastro certinho, concluir e passar para essa próxima etapa de análise. Trabalhando com bastante cautela, não tem erro na propriedade rural, né? Exatamente, trabalhando bastante cautela e cumprindo a legislação agora, né, nessa situação mais pacificada, a gente tem finalmente a segurança jurídica, né? Que é o que todo mundo espera, né? Todo mundo espera não ter problemas em nenhuma área jurídica, né? Tá certo. Obrigada, então, Pedro, pela sua participação. Um abraço para você.